Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de matemática do ensino médio, hoje tratando sobre gráfico de uma função quadrática, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao curso de matemática do ensino médio. Estamos no módulo número 6, função polinomial do segundo grau, e hoje na aula 2 vamos tratar sobre gráfico de uma função quadrática, ou de uma função do segundo grau. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos lá. Gráfico de uma função quadrática, ou, como a gente já definiu, é uma função do segundo grau. Para construir o gráfico de uma função quadrática, vamos atribuir alguns valores à variável x e determinar as respectivas imagens y, assinalando os pontos obtidos x e y num plano cartesiano. Então, é de uma forma bem similar ao que fizemos, com relação aos gráficos de funções, do primeiro grau, as retas. A gente atribui valores à variável x, tá? E vamos recuperar ali a imagem y e plotar, os pontos x e y no plano cartesiano e depois traçar o gráfico. Só que aqui, logicamente, como é uma função do segundo grau, o gráfico vai ter um outro aspecto que a gente vai detalhar logo a seguir. Então, como o domínio de uma função do segundo grau é, em geral, conjunto R, não será possível representar o seu gráfico integralmente, Até porque, como a gente já está adiantando, ele é composto, na sua maioria, na maioria das vezes, pelo conjunto R. Então, ele é bem amplo. Ele basicamente vai ser infinito, então a gente vai ter uma ideia do gráfico somente, ok? Vamos lá. Vamos então representar alguns de seus pontos, tentar descobrir a forma do gráfico e verificar se há alguma regularidade, no seu aspecto. Exemplo 1. Construir o gráfico da função y igual a x2. Então, é um gráfico característico, muito utilizado, nessa função do segundo grau, polinomial do segundo grau. Tá? E é o gráfico que nos dá a melhor condição da gente compreender bem, esse assunto. Então, vamos lá. Primeiramente, traçando ali, fazendo como ele orientou, a gente vai pegar, estipular valores para x e achar o valor de y. Tá? Menos 3 ao quadrado dá 9. Então, minha imagem é 9. Menos 3 e 9. Menos 2x, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 e 4. Menos 1x, x menos 1, y menos 1 ao quadrado é 1. Menos 1 e 1. X for 0, 0 ao quadrado dá 0, é o ponto 0, 0. X igual a 1, y igual a 1. 1 ao quadrado, 1. 1 e 1. X igual a 2, y é 4. 2 ao quadrado é 4. Ponto 2 e 4. X igual a 3, y igual a 9. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Ok? Então, plotando, como sugerido, os pontos no plano cartesiano, a gente tem essa situação aqui, os pontos 0, 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, o menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 2, ou menos 3 e 9. Então, um detalhe aqui que a gente já pode observar é que nossa imagem, o y, nunca vai ser negativo para essa função y igual a x ao quadrado. Então, essa é a primeira situação. Então, o próximo passo. Podemos ainda atribuir outros valores a x para saber como se comportará o gráfico. Por exemplo, entre 0 e 1 ou entre 1 e 2. Ou seja, vamos detalhar melhor pontos que, como foi mostrado, a gente pode não ter ainda uma ideia mais precisa. Então, ele vai dar mais elementos, ou seja, aproximar mais, diminuir a distância entre os valores de x, das coordenadas x, para ver como está se comportando o traço ali da curva. Basicamente é isso.
Então, para x igual a meio, entre 0 e 1 meio, y igual ao quadrado, né, vai dar 1 quarto. Então, ponto meio e 1 quarto. X igual a 5 meio, que é igual a 2,5. Né? Então, vai dar y vai ser 25 dividido por 4, ou 6,25, né, fazendo a conta. Então, o ponto vai ser 5 meios e 25 quartos. O outro ponto, menos 3 meio, que é menos 1,5. Menos 3 meio ao quadrado vai dar menos 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. 9 quartos ou 2,25. Ponto menos 3 meio e 9 quartos. Então, complementando, né, o nosso gráfico anterior, a gente acrescenta esses pontos, né, menores que estão localizados entre 0 e 1, né, e entre o 0, entre menos 1 e menos 2, para pegar o valor ali menos 9 quartos, né, que é o menos 3 meio e o 9 quartos, como a gente mostrou, ok? 9 quartos positivo. Então, a gente começa a perceber um comportamento, né, mais, que não seja uma reta, né, já mais ondulado, né, como pode ser visto aqui entre 0 e 1, onde eu estou apontando. Aqui já não temos mais a garantia de ser uma reta, esse tipo de gráfico do segundo grau. Então, continuando, unindo os pontos, obtemos o seguinte gráfico, que é esse aqui, tá bom? Já é suficiente para a gente perceber o formato, né? Ou seja, todos os pontos do gráfico são positivos, né, com relação a y, né, a imagem, isso todo é positivo. O menor valor é 0, como está aqui. E a gente percebe, né, que ele é, né, meio arredondado. Né? Ou seja, essa forma de gráfico a gente denomina como parábola. Né? Então, no caso aí, é concavidade para cima. Tá bom? Então, essa é a primeira situação. Unindo os pontos encontrados por uma função quadrática ou uma função polinomial do segundo grau, a gente vai encontrar gráfico no formato parabólico. Né? No caso, com concavidade para cima, esse exemplo aí. Mais adiante a gente vai ver outro tipo. Então vejamos o gráfico obtido para a função f de x igual a x ao quadrado é uma curva plana chamada parábola. Logicamente, cada função vai ter a sua parábola, né, colocada no plano cartesiano, mas obedecendo, logicamente, a regra, a lei que define essa função. No caso, a função f de x igual a x2, a gente obtém esse tipo de gráfico aí. Tá bom? Então, continuando. Exemplo 2. Construir gráfico da função y igual a 2x2 menos 4x mais 3. Aqui a gente vê já uma equação do segundo grau mais completa. Né? Então, vamos fazer o mesmo exercício. Né? Estipular valores de x para achar o equivalente y, que é a sua imagem. Para x igual a menos 1, tá? A gente vai ter 2 vezes menos 1 ao quadrado, dá 1. Né? 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. 2 mais 4, 6. Mais 3, 9. Então, está aqui, menos 1 e 9. Para x igual a 0. Então, anula esse primeiro 2x2, vai dar 0. Menos 4 vezes x dá 0. Vai dar 3. 0 e 3. Para x igual a 1. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4. Menos 4 mais 2 dá menos 2, mais 3 dá 1. Então, 1 e 1. Para x igual a 2, 2 ao quadrado é 4, vezes 2, 8. 8 menos 8, 4 vezes 2, 8 menos 8 dá 0, dá 3. Então, para x igual a 2, y igual a 3. E para x igual a 3, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. 4 vezes 3, 12. 18 menos 12 dá 6. 6 mais 3, 9. Então, x igual a 3, y igual a 9. Então, temos aqui os pares ordenados, né, que podemos plotar no plano cartesiano. Então, está aqui.
Plotando, né, esses pontos e traçando, ligando, né, digamos assim, os pontos através de linhas, né, observando aquele detalhe, né, das curvaturas, né, mais lá para o ponto mais baixo, né, os menores pontos, que no caso aqui vai ser no caso 1, né, o y menor, o menor y aqui é 1, então a gente já, quando está ali próximo, já tem que ficar atento como é que ele se comporta. Então a gente vê uma curva com o mesmo formato da anterior, que é uma parábola, só que, logicamente, deslocada, né, dentro do plano cartesiano por conta dos outros elementos. Mas o formato da curva é uma parábola, novamente com a concavidade voltada para cima, né? Vamos explicar quando é que a gente tem a concavidade voltada para cima, mas isso daqui a pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. O gráfico obtido também é uma parábola. Ok? Beleza? Continuando, vamos para o exemplo número 3. Construir o gráfico da função y igual a menos 2x2 mais 18. Opa! Já vi uma diferença aqui, um sinal de menos na função, né, do segundo grau para o elemento x ao quadrado. Então, que é o elemento a, como já identificamos, não é isso? Até agora a gente viu A maior que zero, A positivo. Agora vamos ver um A negativo. A igual a menos 2. Então vejamos. Mesma forma, né? Vamos estipular valores de x e achar o seu correspondente y através da função. Para x igual a menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Vezes 2, 18. Menos 18 mais 18, 0. Y igual a 0. Menos 2. Menos 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, menos 8, mais 18 dá 10. Menos 2 e 10 está aqui. Menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2, menos 2, mais 18, 16. Está aqui. 0. 2 vezes 0, 0, dá o 18. Beleza? Y igual a 18. Para 1. 2 vezes 1, 2, menos 2, mais 18, 16. Para 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, menos 8, 10. 3, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, menos 18, mais 18, 0. Então, aí se repete, né? Ou seja, aquele comportamento que a gente já conhece, né, da parábola. Então, plotando os pontos no plano cartesiano e ligando esses pontos, a gente percebe isso aí, ó. É uma parábola também, virada de cabeça para baixo, ou seja, mais conhecido como concavidade voltada para baixo. Então a gente vai ter lá, em vez de ponto menor, a gente chama de ponto de mínimo, agora a gente vai ter nessa parábola o ponto de máximo, que está lá em cima, é o 18, o valor maior de y. E ela voltada para baixo. Isso aconteceu, a única novidade aqui foi o A, né, que era positivo e agora ficou negativo. Então já descobrimos aqui o motivo da concavidade ser para cima ou para baixo. Se o A é maior que zero, a concavidade é para cima. Se o A for menor que zero, como esse caso, né, deu menos 2 o A concavidade é para baixo. Então, seguindo, mais um exemplo. Construir o gráfico da função y igual a menos x2 mais 2x mais 3. Opa! Mais uma vez, o A é negativo, menos 1. Provavelmente, né, se nossa definição está correta, essa concavidade tem que ser para baixo. Então, vamos lá. Da mesma forma, estipulando o valor de x, achar o y. Menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4, menos 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 4, menos 8, mais 3, menos 5. Ok, menos 5, aqui, beleza. Menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1, mais 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 3 mais 3, 0. Então, y é 0. E para x igual a 0, aqui dá 0, y é mais 3. Para x igual a 1, já vimos, né? Menos 1, ou desculpa, agora é 1. Menos 1 mais 2 mais 3. Então, 2 e 3, 5, menos 1 dá 4. Está aqui, beleza?
para igual a 2. 2 vezes 2, 4, menos 4, mais 2 vezes 2, 4, anula, igual a 3. Beleza? 3. 3 vezes 3, 9, menos 9. 2 vezes 3, 6. Menos 9 mais 6, menos 3 mais 3, também é 0. E 4. 4 vezes 4, 16, menos 16. 2 vezes 4, 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Então, vamos lá. Plotar esse gráfico. Plotando, colocando os pontos, né, dos pares achados aqui e fazendo as ligações, nós realmente confirmamos que a concavidade é para baixo, já que o A é negativo e menos 1. Beleza? Então, temos aqui a confirmação, né, de que a nossa concavidade, nossa parábola é voltada para baixo, né? Concavidade para baixo, devido ao A ser negativo. Seguindo, o gráfico de uma função polinomial do segundo grau ou quadrática é uma curva aberta chamada parábola. Aprendemos isso, não vamos jamais esquecer. Para evitar a determinação de um número muito grande de pontos e obter uma boa representação gráfica, vamos destacar 3 importantes características do gráfico da função quadrática. Concavidade, que já adiantamos alguma coisa, posição em relação ao eixo x e localização do seu vértice. Ok? Então, vamos adiantar alguma coisa disso aí. Tá? O que não for possível hoje, a gente vai continuar na próxima aula. Ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre concavidade. Pelos exemplos dados, podemos observar que em algumas parábolas a abertura ou concavidade está voltada para cima, enquanto em outras está voltada para baixo. Tá? f de x igual a x ao quadrado. A igual a 1, 1 maior que 0. Concavidade voltada para cima. f de x igual a 2x2 menos 4x mais 3. A igual a 2, 2 maior que 0. Concavidade voltada para cima. 2 maior que 0, concavidade voltada para cima. f de x igual a menos 4x2 mais 36. A menos 4, menor que 0. A é negativo, né, como a gente já adiantou, concavidade voltada para baixo. f de x igual a menos x2 mais 2x mais 3. A igual a menos 1. Menos 1 menor do que 0, concavidade também voltada para baixo. Ok? Adiantando, seguindo em frente, a concavidade de uma parábola que representa uma função quadrática f de x igual a x2 mais bx mais c do segundo grau depende do sinal do coeficiente a, como já havíamos antecipado. Então, o segredo da concavidade está no sinal de a. Se a for maior que 0, concavidade para cima. Se a for menor que 0, concavidade para baixo. Então, isso se resume nessa tabelinha aqui, né? Temos a maior que 0 e menor que 0, a concavidade é voltada para cima, voltada para baixo, e o esboço do gráfico. A maior que 0 voltado para cima, a menor que 0 voltado para baixo. Beleza? Tranquilo? Então, para a gente fechar, vamos fazer alguns exercícios. Ok? Então, alguns exercícios para a gente fixar, né, o conceito. Dada a função y igual a m menos 1 sobre m mais 2 vezes x2 mais x mais 4, calcule m pertencente aos reais, de modo que a parábola tenha a concavidade voltada para cima. Qual é a regrinha para a concavidade ser voltada para cima, como acabamos de ver? É o a ser maior que 0. Né? E quem é o a aqui dessa função? É justamente o m menos 1 sobre m mais 2. Então, esse elemento tem que ser maior que 0. Então, está aqui embaixo, ó, m menos 1 sobre m mais 2 maior que 0. Tá? Vamos chamar f de m, a função de f de m, né, o m menos 1. f de m é m menos 1, achando o zero dessa função, m menos 1 igual a 0, m igual a
1. E o m mais 2 é o g de m, vamos chamar g de m. M mais 2 é igual a m mais 2 igual a 0. M igual a menos 2. Já sabemos que não pode ser negativo, 0, né, no denominador. Então, vamos fazer a análise. Então, está aqui, né? Como ele quer maior que 0, para justamente ter a concavidade para cima, os zeros não vão servir. Então, bolinha vazia, já sabemos isso. Então, para o primeiro caso, o m tem que ser, né, maior que 1. Então, para valores de m maior que 1, f de m, como a gente já chamou, vai ser positivo. E menor que 1, negativo. E o igual a 1, o zero não interessa. Para o g de m, da mesma forma. Para m maior que menos 2, nós vamos ter g de m positivo. E para g de m menor que 2, negativo. Então, vamos fazer a análise, né, das duas informações. Como já estudado, já explicado, a primeira setinha lá de cima, nós colocamos os zeros em ordem crescente. Então, menos 2 e o 1. Bolinha vazia, porque a nossa equação é maior que zero. Não servem, né, os zeros. Não é isso? Então, o Fm é maior que 1. Como dm é maior que 1. Então, valores maior que 1 é positivo. Está aqui. Menores que 1, negativo, está aqui também. E o g de m? Maiores que menos 2, positivo. Então, está aqui, ó, tudo positivo acima de menos 2 e menor que menos 2, negativo. E a função f de m sobre g de m, a divisão menos com menos, né, menos dividido por menos, dá mais. Mais dividido por ou mais com mais, dividido por mais, dá positivo. Então, eu tenho dois intervalos que me interessam. M menor que menos 2 e M maior que 1. Então, essa é a minha solução desse exercício. A solução é x pertence aos reais, tal que M menor que menos 2 ou M maior do que 1. Beleza? Para que ela tenha concavidade para cima, né? Foi isso que foi pedido na questão. A segunda, determine o valor de m para que a parábola que representa graficamente a função y igual a 3x2 menos x mais m passe pelo ponto 1 e 6. Então, se ele tem que passar pelos pontos 1 e 6, e que é o valor de m, basta eu pegar x igual a 1, y igual a 6, substituir aqui na expressão e achar o valor de m. Então, vamos lá. Y igual a 3x2 menos x mais m. Para x igual a 1 e y igual a 6, a gente vai ter y igual a 6, está aqui, igual a 3 vezes 1 ao quadrado, que é x ao quadrado, está aqui, menos 1, que é menos x, mais m. 6 igual a 3, menos 1 mais m. 3 menos 1 dá 2, 6, o 2 passa para o outro lado diminuindo, então meu m é igual a 6 menos 2. Meu m é igual a 4. Ok? Tranquilo, né? Vamos para a terceira. Seja a função f de x, mx2 mais 6x menos 5 quartos com m pertencente aos reais e m diferente de zero. Porque se for igual a zero, não é função de segundo grau. Já explicamos isso também na aula passada. Que figura geométrica representa o gráfico dessa função? Fizemos isso hoje, né? É uma parábola. Parábola, pois é uma função do segundo grau. Letra B. Descreva o comportamento dessa figura em função dos valores de m. Também já falamos hoje, que é o a, né? Se m for maior que zero, concavidade para cima. M menor que zero, concavidade para baixo. Se m maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se m menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Vamos para o exercício número 4. Ache m na função f de x, m menos 5 vezes x2 mais 3x menos 1, de modo que, letra A, f seja do segundo grau. Então, para f ser de segundo grau, m menos 5 tem que ser o quê? Igual a zero? Não, ele tem que ser diferente de zero. M menos 5 tem que ser diferente de zero, então m tem que ser diferente de 5. Logo, f é função do segundo grau para m pertencente aos reais, tal que m seja diferente de 5.
O que mais que ele quer? Letra B. A parábola que representa o seu gráfico tenha a concavidade voltada para baixo. Então, A tem que ser negativo. Então, m menos 5 menor do que 0. Ou seja, m menor do que 5. O gráfico de f terá concavidade voltada para baixo. Para m pertencente aos reais, tal que m seja menor do que 5. Ok? Beleza? Com isso, a gente conclui a aula de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe o vídeo com os seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.